A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a cada pessoa que me vê, me ouve, através deste canal no YouTube, deixe um like, se inscreva neste canal e ative o sininho. E Deus te abençoe no nome de Jesus. Neste exato momento, nós iremos fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14. Olha aqui o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, cada pessoa que está me ouvindo, me vendo, eu quero nesta hora trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te dizer nesta tarde que o apóstolo Paulo se expressa dizendo que Cristo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Ele perdoou as nossas transgressões. Em outras palavras, Jesus, Ele cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós. Jesus, Ele de certa forma quitou uma dívida gigantesca que a gente tinha no aspecto espiritual, e não podíamos pagar esta dívida porque era impagável, não tínhamos como que pagar. Mas Jesus Cristo, Ele cancelou essa escrita de dívida. Ele cancelou essa dívida que era contrária a nós, pelo qual Cristo removeu totalmente, inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor Deus. Jesus quitou a dívida por nós. Quando eu vejo no jardim do Éden, quando os nossos pais pecaram no Éden, os irmãos conhecem a história perfeitamente, que entrou o pecado, a maldade, entrou a enfermidade, a doença, tantas coisas ruins, o mal entrou na terra. Mas eu vejo, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo, Jesus se ofereceu, Jesus, não houve resistência da parte dele. O apóstolo Paulo diz que ele deixou seu trono de glória e veio a este mundo e se fez homem, servo, foi obediente até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e que mediante este nome todo joelho se curve, se dobre, nos céus, seres angelicais, na terra, os ricos, os pobres e também os demônios, o inferno, se curve, se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus, Ele sofreu, padeceu, foi escarnecido, foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido. Jesus foi, de certa forma, ultrajado, humilhado,
mas ele venceu a cruz e ele quitou uma dívida que tínhamos com Deus, uma dívida gigantesca que não tínhamos como pagar, que era a transgressão dos nossos pecados. Vivíamos no mundo, no pecado, perdidos, mas Jesus nos deu esperança. Jesus veio a esse mundo e nos deu esperança. Isso é tremendo, meus irmãos. Jesus quitou essa dívida. Quando eu fico analisando, senhoras e senhores, eu fico observando que nós, na verdade, somos tendenciosos à vaidade, digamos assim. Às vezes a gente gasta demais acima do que o teto de gasto. A gente extrapola o teto de gasto e a gente se desespera. Às vezes a pessoa sai gastando, comprando demais e passa do limite, e vem as dívidas, cobradores, o cartão de crédito, cheque especial, saldo devedor na conta. A gente sai comprando tanta coisa, gastando demais, e a gente acaba se endividando, fica inadimplente. Nós somos tendenciosos nesse aspecto. A gente fica com a dívida enorme e ela vai crescendo e vira uma bola de neve, ao ponto que você não tem mais como pagar essa dívida. Chega os cobradores, chega tanta coisa, e você se desespera porque você não tem como pagar essa dívida. Chegou a um ponto que essa dívida se encontra, digamos aí, em 200 mil reais, e você não tem como pagar, porque você só ganha um salário mínimo. Você só ganha um salário mínimo, não tem como pagar, você se desespera. Imagine nesse sentido. É uma conta que você não tem como pagar, você não tem nada para vender, você não tem como pagar essa dívida. Você olha para um lado e para o outro, você não tem como pagar essa dívida, que chegou a um montante aí de mais de 200 mil reais. Meu Deus do céu, juro sobre juro. Eu fico pensando, imaginando no aspecto físico, nesse sentido. A gente se desespera, porque não tem como pagar. A gente, no aspecto espiritual, a gente se encontrava assim, porque a gente não tinha esperança, não tinha paz, a gente não sabia para onde ia, não tinha rumo, não tinha direção. Simplesmente, senhoras e senhores, o que restava para nós era simplesmente a condenação, ser banido da face de Deus. Mas eu vejo no aspecto espiritual que nós não tínhamos como pagar a dívida que a gente fez, que a gente praticou diante do Eterno, porque o pecado entrou no mundo, a maldade. E eu fico observando, senhoras e senhores, que estávamos prestes, de certa forma, a ser banido do Eterno, do Criador, ser banido por Deus. Mas acontece que Jesus, ele de certa forma veio a esse mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para trazer salvação. Louvado seja o Senhor. Jesus veio a esse mundo e se fez homem como um cordeiro perfeito. É assim que diz o apóstolo Pedro. Se você abrir a tua Bíblia Sagrada, olha só o que é que Pedro diz. 1 de Pedro, olha o que é que nos diz aqui as Sagradas Escrituras, no capítulo 1 e versículo de número 18. Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vocês viviam, digamos assim. Olha o que é que as escrituras aqui diz, meus irmãos, no versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Esse sangue, irmão, mediante o sangue de Jesus Cristo, é que Jesus, ele nos trouxe a salvação. Mediante o seu sangue, ele derramou a sua última gota de sangue por nós, para poder quitar a nossa dívida. Louvado seja o Senhor. Aí você olha aqui na Bíblia Sagrada, no escritor do livro de Hebreus, Cristo quitando esta dívida, esse escrito de dívida que era contrário a nós, exatamente por causa do pecado da transgressão. O Senhor Jesus, mediante o seu sangue, ele nos dá acesso diante do Pai. Hebreus capítulo 10 e versículo de número 19. Olha o que é que diz aqui o escritor do livro de Hebreus. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então Cristo quitou a nossa dívida. O escrito de dívida que era contrária a nós, Cristo, ele removeu na cruz, encravando na cruz. Cristo cancelou esse escrito de dívida que tínhamos diante de Deus. Agora, meu querido, descansa, relaxe, fique tranquilo, porque hoje a gente não precisa de mediadores aqui na terra. O único mediador que nós temos é Jesus. Mediante o sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Não existe mais o véu do templo. Nós temos acesso agora ao lugar santo dos santos, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Hoje nós não temos mais dívida diante do Eterno, mas nós temos acesso mediante Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, confessamos a Jesus e passamos a nascer de novo, nós certamente somos perdoados das nossas transgressões, e mediante o sangue de Jesus nós temos acesso ao trono da graça. Você, meu amigo que está me vendo nessa hora, receba essa palavra, procure uma igreja evangélica, deixe Jesus trabalhar na tua vida, aceite Jesus Cristo como o Senhor da tua vida e deixe Jesus perdoar os teus pecados. Que você venha realmente reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida e ter acesso a Deus mediante o sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus Cristo. Amém, glória a Deus.